Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Cidinha Campos a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 88ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 16 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncie, pela ordem, deputada Cidinha Campos. Não se pode elogiar nessa casa, sabe? Eu outro dia usei esse microfone, que eu pouco uso, para agradecer ao Pezão, porque eu tinha sugerido a ele que fizesse um mutirão para atendimento às mulheres no Outubro Rosa, para que tivessem mais chance de fazer mamografia. E ele combinou isso comigo. E ele disse que o Rio Imagem, o Hospital da Mulher e não sei que outro hospital, estaria à disposição das mulheres. E agora, ligou sei lá, a secretária do secretário para cá, Raquel, dizendo que não é isso, que eu entendi errado. Não entendi errado. O governador é que não sabe o que faz. Sabe qual é a programação para mulheres? É corte de cabelo para doação para as mulheres que estão fazendo quimioterapia e que mais? Palestras. Ora, Pezão, alguém está precisando de palestra? As mulheres estão precisando de mamógrafo, fazer mamografia. E quanto à peruca, é uma coisa que vem depois da mamografia, depois da cirurgia. Não se pode confiar. Então não fui eu que falei errado, foi o Pezão que prometeu que não podia cumprir. Anuncio em tramitação ordinária em votação em segunda discussão, projeto de lei 2901/2017, de autoria da deputada Zeidan, que inclui no anexo de consolidação das datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual do Circuito de Rima e Slam de Poesia no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável. De Cultura, favorável. Relatores, deputado André Lazzaroni e Eliomar Coelho. Em votação, as emendas de plenário com pareceres favoráveis. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai à redação final. Presidente, pela ordem, deputado Fábio Silva. Só para justificar a ausência do deputado Rosenberg Reis, que se encontra em agenda em Brasília. Obrigado. Obrigado. Em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 1342-A de 2015, autoria do deputado Nivaldo Molim Tio Carlos, que obriga as escolas públicas e privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a disponibilizarem cadeiras em locais determinados aos portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, o presidente chama os trabalhos à ordem, o presidente proposta recebeu 5 emendas, retorna às comissões. Anuncio, projeto de lei 3532-A de 2017. Senhor presidente, só justificar para os autores, acho que o projeto do deputado Tio Carlos e do deputado Nivaldo Molim é muito meritório, e eu realmente apresentei algumas emendas no sentido de tentar aperfeiçoá-los. Então, gostaria de pedir licença para os autores, solicitar a Vossa Excelência que volte o mais rápido possível com esse projeto para a pauta. O objetivo não é atrasar, mas fazer com que um projeto que já é meritório fosse um pouco aperfeiçoado. Então, dou parabéns aos autores e faço esse pedido à Vossa Excelência. Não sei se tem outras emendas além das minhas, mas o objetivo não é de forma nenhuma atrasar a tramitação, é melhorar o projeto dos autores. Deputado Paulo Ramos. Só para registrar, senhor presidente, que o projeto do deputado Tio Carlos está em segunda discussão, redação do vencido. É duro para um autor verificar que as emendas são apresentadas não em primeira discussão, mas quando o autor imagina que o projeto já estaria pronto e acabado na segunda discussão. Quem quer aperfeiçoar um projeto deve ter cuidado e fazê-lo, pelo menos, em homenagem à causa, em homenagem ao autor, na primeira discussão. Deputado Tio Carlos, faça amanhã um pedido de inclusão em pauta que a gente vota e volta na próxima semana. Anuncio, projeto de lei 3532-A de 2017, de autoria do deputado Paulo Ramos, que autoriza o Poder Executivo a restabelecer os Centros Comunitários de Defesa da Cidadania, CCDC. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, como estão, aprovado.
vai a autógrafo. Declaração de voto. Para a declaração de voto, o autor, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, os centros comunitários de defesa da cidadania foi uma política pública exitosa no governo Brizola, ou nos governos Brizola. Porque o poder público não chegava com a polícia exclusivamente. Chegava com um conjunto de atividades que atendiam plenamente às reivindicações e atendiam às necessidades das populações envolvidas. Então, nesse momento, caminhamos para o segundo turno das eleições, inclusive aqui para o governo do Estado, que os dois oponentes procurem conhecer os centros comunitários de defesa da cidadania, para que não façam discursos ou propostas distantes da realidade que precisa ser enfrentada. Eu quero mandar um abraço para, naturalmente, Brizola e Darcy e outros, Abdias e outros companheiros. Não estão mais convivendo conosco, mas quero mandar um abraço para o doutor Nilo Batista e para a sua esposa, a doutora Vera Malaguti, tendo em vista esta iniciativa agora aprovada, esperando que o bom senso prevaleça e a segurança pública seja observada não pela ótica da existência de supostos ou selecionados inimigos, mas que as populações menos favorecidas sejam amplamente identificadas e atendidas, e não reprimidas, como tem acontecido nos últimos anos. Muito obrigado. Parabéns, deputado. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei 2993 de 2014, de autoria da deputada Cidinha Campos, que altera a lei 5.849 de 28 de dezembro de 2010, que obriga administradores de cartões de crédito a informar o que especifica e dá outras providências. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai a autógrafo. Projeto de lei 4264 de 2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, determina o tombamento como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o Colégio Estadual João Alfredo, localizado no bairro de Vila Isabel, no município do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai a autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei 2057 de 2013, da autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei 2.539, de 19 de abril de 96, da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, transporte favorável, defesa do meio ambiente favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Martins, Dionísio Lins, Atila Nunes e André Lazzaroni. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam isso como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei 2730 de 2014, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a responsabilização à administração civil de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública estadual, municipal e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade concluído por substitutivo. De servidores públicos favorável com o substitutivo da CCJ. De Economia, Indústria e Comércio favorável com o substituto da CCJ. De Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável com o substitutivo da CCJ. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com o substitutivo da CCJ. Relatores, deputado Domingos Brazão, Marcos Vinícius, Edson Albertassi e Vaguinho. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposição recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Senhor presidente, é só uma pequena questão de ordem. Questão de ordem, deputado Paulo Ramos. Nós temos na casa vários relatórios de comissão parlamentar de inquérito, CPIs já concluídas há mais de ano, e os relatórios não são incluídos na ordem do dia. Depois do embargo auricular do meu querido deputado Carlos Mink, eu concluo a minha questão de ordem. Deputado Paulo Ramos, em relação aos relatórios solicitar da CPI, a Vossa Excelência, em o mais relação, rapidamente possível, sim, a inclusão na ordem do dia dos relatórios das comissões parlamentares de inquérito, já concluídas há mais de ano,
a CPI do aborto, do auto de resistência, do desvio de armas e munições, não é possível, porque depois as coisas acontecem da seguinte maneira: passado muito tempo, o relatório fica desatualizado, e desatualizado compromete a imagem da casa. E se amanhã qualquer um resolver atualizar, ainda enfrenta graves dificuldades. Então é preciso que os relatórios das comissões parlamentares de inquérito, já concluídos, sejam incluídos na ordem. Deputado Paulo Ramos. Sejam incluídos na Vossa ordem do Excelência dia. foi presidente de uma CPI importante. Nós botamos aqui, nos últimos 3 meses, alguns relatórios para a pauta. Inclusive, teve um que caiu a pauta. Se eu não me engano, salvo engano, meu, tinham 3 relatórios. 2 já vieram à pauta. Vossa Excelência falou de 3 relatórios. CPI do aborto, do auto de resistência, do desvio de armas e munições. Isso. Estou citando só alguns. Se eu for verificar, eventualmente ainda podemos ter outros. Estou citando as CPIs das quais eu participei. É por isso que eu tenho na memória que os relatórios estão já votados nas comissões há mais de ano. Deputado Presidente, Gilberto não, Palma. é só um adendo, presidente. Eu queria solicitar a Vossa Excelência se pudesse incluir na ordem do Primeira dia quinzena. o relatório da CPI, que apurou irregularidades nos transportes, presidida pelo deputado Eliomar Coelho, do qual eu fiz parte. É um dos relatórios de CPI que se inclui nessa preocupação do deputado Paulo Ramos. A gente tem CPI do lixão. Cada um vai lembrando uma. Anuncio projeto de lei 682/2015, autoria do deputado Dr. Julianelli, que torna obrigatória a exposição na íntegra em locais de fácil visualização pelo consumidor da Lei 6.964/2015, que trata da proibição do abastecimento de veículos após o travamento automático da bomba de combustíveis. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, saúde favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de economia e dos comércios favorável. Relatores, deputados Quinho da Mangueira, doutor Deodalto, Paulo Ramos e Valtec Carneiro. Em discussão, não havendo que queira discutir. Para discutir o autor, deputado doutor Julianelli. Doutor Julianelli, já para informar Vossa Excelência, há uma emenda aqui, vamos saber quem foi, para ver se a gente consegue estar em primeira discussão, para discutir o autor, deputado doutor Julianelli. A discussão é bem rápida, presidente. Até porque isso já é uma lei federal, a Lei 6.964/2015. Exatamente porque todos nós, quando vamos abastecer num posto de gasolina, já ouvimos a pergunta por conta do frentista, se é para abastecer até dar o estalo ou se quer que abasteça depois do estalo. E a lei federal exatamente proíbe esse fato. Proíbe esse fato e não é por conta de bobagem. Está comprovado que a saída de gases do tanque de gasolina após a válvula assinalar que o tanque está cheio, libera substâncias que fazem muito mal ao frentista. Muito mal ao frentista. Causam câncer, leucemia, aplasia de medula óssea, enfisema pulmonar. Então, é muito importante que o frentista tenha o amparo para dizer que a lei determina que não se abasteça depois que a válvula é disparada. Então, na verdade, apesar de simples, esse projeto é uma questão de saúde pública extremamente importante. E é necessário, eu sei que a deputada Cidinha, ela emendou porque ela é contra aquela fixação de cartazes. Mas é questão também de entendermos que o frentista ele fica muito vulnerável se ele não tiver um documento para mostrar ao motorista que está exigindo que enche o tanque até a boca, que aquilo não é permitido. Então, termino aqui, senhor presidente, pedindo que, dentro do possível,
que o projeto volte até para preservar a saúde das pessoas que estão vulneráveis, que precisam que essa casa faça valer o seu direito à preservação desse bem essencial. Deputado Sr. Júlio Nélio, eu sou o autor da lei Sou autor que da lei. determina a não continuidade Não. do abastecimento. Eu sou o autor da lei Sim. que determina que o frentista não continue abastecendo depois que a válvula tranca. Tive a felicidade de encontrar em postos de Teresópolis o alerta sobre a lei, exatamente indo ao encontro da proposição de Vossa Excelência. Tenho convivido com frentistas, com o sindicato, e o adoecimento, as pessoas ficam impregnadas, as pessoas adoecem, os frentistas adoecem, e por vezes, não só clientes, como donos de postos, tentam obrigar o frentista a continuar com o abastecimento. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado. Não sabia que Vossa Excelência é o autor, mas com certeza essa lei é decisiva para a preservação da saúde. Obrigado, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerra da discussão, a presente proposição recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Pela ordem, deputado Gilberto Palmari. Senhor presidente, me parece que está previsto para amanhã uma audiência pública sobre a lei orçamentária para o ano que vem. Eu queria aproveitar esse gancho para dizer o seguinte: me parece, me informou a assessoria do PT, que na proposta orçamentária para o ano que vem está incluído um valor em torno de 5 bilhões de reais por conta do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdade. Eu queria dizer a Vossa Excelência que até o momento é irregular essa proposta orçamentária, porque o Fundo Estadual de Combate à Pobreza encerra a sua existência no dia 31 de dezembro desse ano. Eu lembro que eu levantei essa discussão há uns 3 meses atrás, há 2 meses atrás. Então, essa proposta de lei orçamentária que será levada à audiência pública amanhã, ela não está regular, repito aqui, porque até o presente momento, pode ser que venha a ter amanhã ou depois, não há nenhuma previsão, não há nenhuma autorização legal para a continuidade do Fundo de Combate à Pobreza, e não é um valor qualquer, são 5 bilhões de reais. Então eu levanto essa questão de ordem para ver se Vossa Excelência não pode esclarecer que procedimento pode ou deve ser tomado diante desse fato. Deputada Tia Ju. Senhor presidente, bem rápida a minha interrupção aqui nessa sessão. É só para anunciar a presença do deputado federal da Argentina, o excelentíssimo senhor Alfredo Almedo. Ele está visitando o nosso parlamento, né, hoje. Ele é deputado federal na Argentina e o único deputado evangélico na Câmara Federal, né, está nos visitando aqui hoje. E aí eu fiz questão de trazê-lo para que pudesse ser apresentado aqui na nossa sessão. Agradeço a visita, agradeço procurar o nosso gabinete e tenho aqui o carinho e o respeito de todo esse parlamento. Obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo, deputado. Anuncie projeto de lei 1103/2015, autoria do deputado Dica. Dispõe sobre a obrigatoriedade de que sejam instalados filtros em todos os equipamentos informáticos instalados nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável com a emenda da CCJ. Segurança Pública e Ação de Polícia, favorável com a emenda da CCJ. Prevenção e Uso de Droga, dependente químico em geral, favorável com a emenda da CCJ. De Ciência e Tecnologia, favorável com a emenda da CCJ. De Educação, favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputado André Lazzaroni, Anderson Nogueira, Paulo Ramos, doutor Deodalto, Rosenberg Reis e Tio Carlos. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Projeto de lei 2821 de 2017, autoria do deputado Anderson Nogueira, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro o Festival de Truta realizado no município de Nova Friburgo. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. Relatores, deputados Quinho da Mangueira e Zeidan. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão, presente proposta.
vai à votação. Os senhores que aprovam nesse que não estão aprovados. Em primeira, retorna em segunda. Declaração de voto bem breve, senhor presidente. Agradecer aos pares. Festival de Truta é fundamental para a economia do interior do estado. Nova Friburgo é o maior produtor do peixe, truta, do estado do Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil. Um peixe que, para ter a produção, precisa de águas cristalinas e do frio. E Nova Friburgo oferece essa oportunidade. Parabéns aos produtores do peixe, truta, e principalmente aos organizadores do festival, que é fundamental não só para o calendário local, mas para o calendário do estado do Rio de Janeiro. Anuncio em discussão única a indicação legislativa 147/2016, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Luiz Fernando de Souza, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de um batalhão da Polícia Militar no município de Nova Iguaçu. Parecida a comissão de indicação legislativa, favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa 198/2016, de autoria do deputado Benedito Alves. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação nas escolas públicas e particulares de ensino do estado do Rio de Janeiro de atividades extracurriculares sobre noções de educação financeira. Parecer da comissão de indicações legislativa, favorável. Relator deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3573/2017, de autoria do deputado Dr. Julianelli. Dispõe sobre a alocação de professores na unidade escolar em caso de fechamento de turno ou turno durante o ano letivo na forma que menciona. Pela ordem, presidente. Eu estou pedindo a retirada de pauta, que tem um projeto que está na pauta amanhã que trata desse assunto. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Obrigado. Anuncio 4330/2018, projeto de lei 4330/2018, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Declara patrimônio cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro o Flecheiras de Atlético Clube. Pendente de parecer das comissões de Constituição, Justiça, de Cultura e Lazer. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni, Chiquinho da Mangueira, Gustavo Tutuca, Luiz Paulo. Senhor presidente, tem sido frequente a apresentação de projetos que pretendem transformar em patrimônio cultural e material diversos bens. E este é mais um, que quer transformar em patrimônio cultural e material o Clube Flecheiras. Parecer pela CCJ, constitucionalidade. Deputado Jânio, faz favor. Pela Comissão de Cultura, deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Cultura é favorável. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Chiquinho da Mangueira, dica Tio Carlos. Parecer favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, antes de passar pelo expediente final, pela ordem do deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, gostaria de registrar que ontem terminou uma greve de quase 70 dias da Rede Municipal de Educação do município de São Gonçalo. A gente acompanhou a luta dos profissionais da educação, que lutam já há muitos anos para receber, como mínimo, o piso nacional estabelecido em lei que vem sendo desrespeitado naquele município. Depois de muita mobilização, depois de muita luta, os profissionais conseguiram uma importante vitória com a assinatura de um termo de ajuste de conduta, onde a prefeitura, reconhecendo o débito do município com os profissionais da educação, assimilou um calendário para que os profissionais da educação de São Gonçalo passem, nos próximos anos, a receber o piso nacional. Então, parabéns aos profissionais da educação de São Gonçalo por essa luta e vamos continuar acompanhando esse processo para que esses profissionais sejam valorizados e possam ofertar uma educação de cada vez mais qualidade para a população do município de São Gonçalo. Está esgotado a ordem do dia, passa ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nome do deputado Luiz Paulo.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amanhã, salvo erro de memória, às 12 horas, teremos audiência pública para que o Executivo apresente ao Parlamento Fluminense o detalhamento da LOA, da Lei de Orçamento Anual para 2019. Importante instrumento, principalmente agora que o governo será mudado em 1º de janeiro de 2019. E ainda há pouco falava com o presidente e também, quando desci, deputado Gilberto Palmares veio me chamar a atenção, e é verdade, na LOA está previsto recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, salvo erro de memória, na ordem de 5 bilhões de reais. Ocorre que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza está a vigir até 31/12/2018. Então, tem uma previsão orçamentária para 2019, mas ele acaba em 2018. E o orçamento já tem um rombo de 8 bilhões de reais. 79 de despesa contra 71 de receita, bilhões de reais. Ora, se não tiver o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, esse rombo aumentará orçamentário para 13 bilhões, fora o financeiro, isto é, os restos a pagar, que virará de 2018 para 2019, que, no meu entendimento, também não será menor que 8 bilhões de reais. E tem nessa casa um projeto de lei do deputado Flávio Serafini, do PSOL, para renovar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que, no meu entendimento, presidente em exercício Jânio Mendes, precisa vir à pauta antes da gente votar o orçamento. Claro, porque eu não posso aprovar um orçamento prevendo uma dotação que legalmente não vai existir em 2019. Então, dei ao deputado presidente André Siciliano, mesmo sem autorização do deputado Flávio Serafini, cópia desse projeto que está apresentado desde antes das eleições, para que pudesse ser pautado. Porque, além do mais, o Fundo de Habitação de Interesse Social, deputado Carlos Mink, que eu sou coautor com o deputado Gilberto Palmares, grande parlamentar do Partido dos Trabalhadores, que Vossa Excelência já foi um dia, ele recebe 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Isto é, algo como 400 a 500 milhões de reais por ano. Sem fundo de combate à pobreza, não tem fundo de habitação de interesse social. Deputado Paulo Ramo, o rei dos pipeiros. Muito obrigado. Quero mandar até um abraço aos pipeiros. Deputado Luiz Paulo, eu não estava atento no início do pronunciamento de Vossa Excelência, que hoje é o Dia Mundial de Combate à Pobreza. Olha, eu não sabia disso. Eu imaginei, por isso que eu fiz primeiro a indagação, que eu não sabia se no início do pronunciamento Vossa Excelência havia feito a referência à data de hoje.
e a extrema pobreza no mundo, mas a extrema pobreza no Brasil. São milhões de brasileiros que não comem, não comem regularmente não, que estão passando fome, que não têm acesso à água, que não têm habitação. Não é habitação precária não tem habitação. A extrema pobreza envolvendo a população de rua. Então o Brasil, que está dentre as maiores economias do mundo, também está no ranking mundial, como quase que campeão na extrema pobreza. Então quero cumprimentar a preocupação de Vossa Excelência com o fundo, especialmente no dia de hoje, que é o Dia Mundial de Combate à Pobreza. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos. Foi muito oportuna o seu aparte, porque deu muita sinergia ao tema. Apesar de sabermos que, historicamente, deputado Eliomar Coelho, os governos precários que tivemos no nosso Estado, desde a criação do fundo, que foi no ano de 2002, salvo o erro de memória, o deputado Paulo Ramos aqui estava, foi de autoria do deputado Neca, foi o primeiro projeto de criação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O governo não tem usado esses recursos para, de fato, combater a pobreza. No ano de 2017, o governo tinha que gastar 10% do fundo em habitação de interesse social. Gastou apenas míseros 1%. E mesmo assim, essa casa, na sua maioria, por acaso, com meu voto contrário, com o voto contrário do deputado Eliomar Coelho, da deputada Lucinha, do deputado Paulo Ramos, por acaso, aprovou as contas do governador. Mesmo ele tendo desmantelado o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, entre outras irregularidades cometidas. Então, queria chamar a atenção sobre esse tema, porque nós estamos falando, deputada Lucinha, de algo em torno de 5 bilhões de reais. Como é a receita estimada, pode ser 4,5, mas não cai do céu 4 a 5 bilhões de reais por ano. Se não tiver um caminho para isso, se o ambiente para 2019 é de penúria, ficará mais catastrófico ainda. Então, deputado Jânio Mendes, queria pedir a Vossa Excelência, como terceiro vice, não sei se essa é a sua posição na mesa, terceiro vice, se dependesse da minha, o senhor era o presidente, mas é o terceiro vice. Olha como tem vice, que parece até uma monarquia. Primeiro vice, segundo vice, assembleia distribuída por reinados. O deputado Eugênio Mendes representa o reinado, a coroa da região dos lagos. A coroa da região dos lagos. Mas chamar a atenção do presidente, que eu já falei, para urgenciar esse tema. Que ele tem que estar na pauta na semana que vem. Porque se isso não tiver solução, eu já vou levantar isso amanhã na audiência pública, eu me nego a votar o orçamento. Que eu não vou votar um orçamento com Fundo Estadual de Combate à Pobreza, com Fundo de Habitação de Interesse Social, sem tiver a certeza que ele vai ser aprovado esse ano. Até porque, se não for esse ano, evidentemente, um imposto, mesmo renovado, ele tem o princípio da anterioridade. Tem que ser aprovado no ano anterior à vigência. Se não for em 2019, se for em 2019, vai entrar em vigor em 2020. Então,
pedi para fazer uso da palavra para destacar esse tema, pela importância do mesmo, mesmo sabendo e sendo um defensor intransigente da gente diminuir a carga tributária. Mas isso tem que ser feito paulatinamente, porque a gente tem que pensar também nos outros impactos na educação, na segurança, na saúde, no pagamento dos salários, etc, etc. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Em casa onde Vossa Excelência reina, serei sempre um súdito. Próximo orador inscrito, o deputado Bruno Dauaire. Não se encontrando presente, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos vivendo um período, senhor presidente, em que as notícias falsas nas redes sociais agora estão sendo objeto de grande debate. As autoridades encarregadas da fiscalização estão voltando a sua atenção para esta questão. O próprio subprocurador eleitoral começa a tentar buscar mecanismos de responsabilização daqueles que inescrupulosamente se utilizam das redes sociais. Estou dizendo isto porque, senhor presidente, na última campanha eleitoral, eu fui vítima de uma campanha que fez com que o amigo meu dissesse: Paulo Ramos, parece até que você é candidato à presidência da República. Que a fake, ou várias fakes, várias notícias falsas, atribuindo a mim procedimentos criminosos até, brotaram do Brasil inteiro. Em um caso, houve quase 200 mil visualizações. Para que cada um tenha a compreensão do massacre a que eu fui submetido. E eu quero dizer aos meus adversários, não adversários políticos, aos inescrupulosos, aos criminosos, que mesmo assim, tudo que foi tramado, tudo que foi urdido, e eu sei as fontes, sei as origens, e vou enfrentá-las nos tribunais, que todos serão processados. Não quero buscar reparação material, embora tenha direito, e poderei fazê-lo, mas serão responsabilizados criminalmente, por terem atribuído a mim procedimentos delituosos. O massacre não foi pequeno. E eu tive a oportunidade, senhor presidente, de comparecer a uma reunião promovida pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Laviano. E ele, aliás, pela primeira vez, fiquei até muito feliz por isso. O Coronel Laviano reuniu os policiais militares que foram eleitos, não só para a Assembleia Legislativa, como também para a Câmara dos Deputados. Inaugurou esse procedimento. Aliás, me proporcionando grande alegria, que dentre os presentes, eu era aquele mais antigo, com mais mandatos, e que sentia essa lacuna. Como? Não só a Polícia Militar, como por vezes o Corpo de Bombeiros, elege parlamentares, temos aí vereadores por vários municípios, sem que haja uma atenção para o significado dessa representação política.
independente das divergências, acredito eu, estou convencido, todos, mantendo o vínculo com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros, mantendo um vínculo de estima, de consideração, de lembranças, de saudades do tempo em que cada um permaneceu nos quadros da Polícia Militar. Então eu mando daqui também um abraço ao Coronel Laviano, comandante-geral da Polícia Militar, por esta iniciativa, juntamente com todos aqueles que ocupam o último posto na carreira na Polícia Militar e, obviamente, representando toda a corporação. Aliás, registrei, senhor presidente, que até 1998, os cabos e soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e também das Forças Armadas, não eram cidadãos, não tinham o direito político assegurado. E isto foi conquistado na Constituição de 5 de outubro de 88. Aliás, tendo eu trabalhado arduamente no sentido de promover, conferir aos cabos e soldados a plena cidadania. Cheguei a mencionar, e é motivo de orgulho, que um cabo do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ousou concorrer à presidência da República. Tivemos também um policial militar candidato ao governo do Estado. Aqui no Estado, o André, o companheiro André, e o cabo Daciolo, candidato à presidência da República. Isso não é uma coisa pequena, que significa que esta aspiração já está na alma de muitos policiais militares e bombeiros militares. É uma conquista também. E eu quero somente... O companheiro André não teve a oportunidade de participar dos debates. Mas o cabo Daciolo participou dos debates e se saiu muito bem. Tentaram ridicularizá-lo por sua fé religiosa, por ter tentado, pelo menos, através de sua candidatura, divulgar a sua crença, a sua fé. Outros fazem o mesmo, mas eu não vejo nenhum sendo ridicularizado como tentaram fazer com o cabo Daciolo, que, aliás, no resultado final, o cabo Daciolo saiu na frente da Marina Silva, do Álvaro Dias, do Henrique Meirelles. Olhar um cabo do Corpo de Bombeiros participando de um debate com as principais figuras da República naquele momento, que aspiravam à presidência da República, e sendo articulado nas suas manifestações, significa uma conquista muito grande que deve ser valorizada. No resultado final, cabo Daciolo na frente, Marina Silva, Henrique Meirelles, Álvaro Dias e do Boulos. Quer dizer, um feito extraordinário que os bombeiros militares ou os militares estaduais devem valorizar. Então eu daqui mando um abraço. Mas o que eu quero falar das fakes, das notícias falsas, do bombardeio a que fui submetido, um bombardeio que eu não consigo nem medir, milhares e milhares de visualizações, críticas feitas, concordância, dificilmente aparecia alguém para dar as explicações devidas. Chegaram a dizer que eu estava visitando escolas para dar dinheiro a professores para que assinassem manifestação contra um candidato à presidência da República. Eu não posso imaginar de onde pode brotar tanta... As minhas divergências com corrente política, eu conheço. E conheço também o inescrúpulo de corrente política, até de partido que eu integrei. Eu conheço esse procedimento fascista, atribui aos outros o fascismo, mas eles são também fascistas, que eu sei as origens, eu sei quem estava plantando, que é possível verificar. Mas chegando lá, senhor presidente, no quartel-general da PM, vem um velho policial militar que estava atento a essas questões. E ele, sem ter tido o propósito, culminou por me fazer uma homenagem. Ele disse mais ou menos assim:
Major, o senhor planta muito. O senhor planta muito, mas o senhor também colhe muito pouco. O que o senhor colhe não é minimamente correspondente ao trabalho que o senhor realiza, e eu acompanho os trabalhos na Assembleia Legislativa. Mas pelo menos o senhor sai com uma grande alegria, porque mesmo o pouco que o senhor colheu foi suficiente para lhe dar a vitória. E eu saí de lá, não vou dizer emocionado, saí analisando aquela reflexão de um velho companheiro da Polícia Militar. É isto mesmo, os detratores, os inescrupulosos, os falsos moralistas, os verdadeiros fascistas ocultos ou embutidos, enrustidos, às vezes nem sabem que são fascistas, ou sabem que são, mas tentam atribuir aos outros os seus respectivos procedimentos. São fascistas e dizem que fascistas são os outros. São igualmente fascistas. Devem saber que com tudo que tramaram, com tudo que urdiram, não foi suficiente para impedir a minha eleição. E eu quero mandar um abraço muito apertado em todos aqueles que não se deixaram seduzir, que não se deixaram iludir, que não se deixaram enganar, que enfrentaram e defenderam a minha candidatura, possibilitando que agora eu pudesse estar aqui para concluir esse mandato, mantendo a mesma disposição, defendendo as mesmas bandeiras, mas que eu possa agora, mesmo colhendo pouco, caminhar para o ano que vem com o apoio que tive, que eu agradeço, estar no Congresso Nacional mais uma vez. Muito obrigado, senhor. Próximo orador inscrito, deputado Marcos Abraão, não se encontrando presente. Cristino Áureo. Não se encontrando presente. Eliomar Coelho. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Jânio Mendes, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero fazer uma homenagem. Uma homenagem a um samba de carnaval. Samba deste ano vencedor na Escola de Samba da Mangueira, primeira da Mangueira. E a letra do samba é uma verdadeira poesia que eu vou começar a ler agora. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é do Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho. Quem foi de aço
nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Meireles, Malês. Mangueira, tira a poeira dos purões. Oh, abre alas para os teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões, são verde e rosa as multidões. Isto daqui é exatamente a letra do samba vencedor com o qual a Mangueira desfilará na avenida o ano que vem. São versos que louvam heróis que a história oficial sempre fez questão de esquecer. E às vezes não só esquecem, como também de forma proposital são criminalizados, como a gente está assistindo, inclusive no momento atual. É com essa letra, em cima de uma das mais belas melodias da história do carnaval, que a Mangueira vai desfilar na avenida o ano que vem. E daqui para frente, vai ser o nosso hino, o nosso canto verdadeiro de democracia. Eu, como bom portelense que sou, venho parabenizar e agradecer a Mangueira pela coragem. Esse samba é exatamente o que estamos precisando para furar a bolha e levar o recado às multidões que acompanham o carnaval em todo o mundo. É também um grito de socorro. A Mangueira, como a maior escola de samba do mundo, está nada mais, nada menos, fazendo do que cumprir o seu verdadeiro papel. Papel de enfrentamento, o papel de resistência a tudo que existe errado neste mundo. Parabéns aos compositores, ao nosso colega Chiquinho da Mangueira e principalmente ao carnavalesco Leandro Vieira. Um jovem revolucionário do carnaval, seguindo as linhas do mestre Pamplona, do mestre Arlindo Rodrigues e do mestre Joãozinho 30. Enquanto estamos atualmente vivendo os momentos que eu, pelo menos, jamais imaginaria que fosse ouvir novamente, de louvores a torturadores, gente quebrando placas, comemorando assassinatos e ameaçando a democracia, a Mangueira vem cantando. Os que foram de aço nos anos de chumbo, as mulheres lutadoras de nosso país e coroando com Marielle. Presente, sempre presente, agora e sempre. Eram estas o que eu gostaria de falar a respeito. Veja o que é Rio de Janeiro, através da sua maior festa, aquela festa que deixa todo mundo apaixonado, festa esta que é mostrada para o mundo inteiro, dando o seu recado, e o recado significa um chamamento às pessoas para que caia no bom senso e vamos seguir o caminho na busca da vivência solidária, fraterna e acima de tudo, com justiça social. Muita paz e nada do caminho para a barbárie. É isto daí o recado que está sendo dado pela Estação 1ª da Mangueira do Estado do Rio de Janeiro. Um abraço. Parabéns, deputado Leomar Coelho. Salve a Estação 1ª, salve Mangueira.
Próximo orador inscrito, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Deputado Jânio Mendes, eu quero também aqui repercutir desta tribuna, onde estive no passado, em passado recente, intervindo em defesa, em solidariedade à luta dos profissionais de educação da rede municipal de São Gonçalo, também repercutir o encerramento do movimento de greve, por eles deflagrado em 3 de agosto, e relembrar algumas das pautas centrais desta luta, que agora tem um novo ciclo, com o documento de compromisso firmado pela Prefeitura de São Gonçalo. Na verdade, nós estamos falando de algumas pautas centrais. Por exemplo, a pauta do piso salarial do magistério, disciplinado em lei federal desde 2008, na verdade, no valor de R$ 1.350 hoje para professores de São Gonçalo, com carga horária de 22 horas semanais. Era o que deveria ser. R$ 954 é o valor do salário mínimo nacional, e era o valor a ser pago, mínimo a ser pago, para funcionários de apoio administrativo. Então essa é a pauta principal, não apenas o piso salarial do magistério, como também o salário mínimo nacional para servidores técnico-administrativos da rede municipal de São Gonçalo. Além disso, há uma pauta importante a ser enfrentada pela Municipalidade de São Gonçalo, no que diz respeito à eleição dos diretores e diretoras das 114 escolas que integram a rede municipal de São Gonçalo e que até hoje têm as suas direções indicadas por caciques políticos, um método arcaico, ultrapassado, anacrônico, de interferência direta na vida cotidiana da escola, por vereadores e outras lideranças políticas, algumas inclusive sem necessariamente exercer mandato parlamentar. O fato é que isso gera uma ingerência indevida no cotidiano da gestão escolar, no cotidiano da escola. Por isso também essa é uma pauta dos profissionais de educação da rede de São Gonçalo, não apenas a questão remuneratória, mas também a afirmação do princípio da gestão democrática na rede municipal de educação de São Gonçalo. E além disso, a denúncia que fazem sobre o fechamento de escolas, de turmas e de turnos da rede estadual de educação no município de São Gonçalo. A rede de São Gonçalo, deputado Jânio Mendes, tem hoje cerca de 40 mil estudantes regularmente matriculados, mas o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de São Gonçalo estima que existe um número idêntico ou até superior de crianças fora da escola naquele município com mais de 1 milhão de habitantes. Então, repito o número, são cerca de 40 mil estudantes regularmente matriculados nas 114 escolas municipais de São Gonçalo, mas há também um número idêntico ou até superior, segundo a estimativa do CEP local, de crianças fora da escola naquele município. Por isso, quero aqui me solidarizar, renovar, na verdade, a minha solidariedade com a luta dos profissionais da educação de São Gonçalo, entendendo que o encerramento da greve e a assinatura de um termo de compromisso por parte da Prefeitura representa, quem sabe, queremos crer, um novo ciclo de confirmação desses compromissos, um novo ciclo de diálogo, de conversa, de entendimento republicano entre a Prefeitura de São Gonçalo e o movimento dos profissionais da educação. Fica aqui também o meu registro. Por outro lado, deputado Jânio Mendes, deputado Cristino Áureo, eu quero também fazer menção ao ato carregado de simbolismo ao qual compareci no domingo passado
quando se fez a distribuição simbólica de 1000 placas de ruas denominadas Vereadora Marielle Franco. Isso como desagravo, aquele gesto absolutamente incompreensível do ponto de vista da linguagem política, que pode-se não concordar, é claro, no ambiente democrático, todo direito, é óbvio, a quem não concorda com as ideias, com as lutas, com as pautas que eram defendidas pela vereadora Marielle Franco. Isso não está em questão. Entretanto, fazer um gesto de violência explícita, de quebra de uma placa, sua apresentação quebrada como se fosse um troféu, isso de novo é mais um gesto que tenta afirmar o ódio, a intolerância e a violência como linguagens na política. Isso não deve ser aceito. Portanto, domingo passado eu estive presente na Cinelândia, onde tivemos um ato, inclusive, rápido. O objetivo não era ali fazer uma manifestação política com muito discurso, nada disso, apenas o gesto simbólico de distribuir placas que levam o nome da vereadora Marielle Franco e, mais ainda, reiterar a cobrança, que é a cobrança de muitos de nós, sobre os resultados conclusivos das investigações que se arrastam sobre a execução da Marielle e de seu motorista Anderson. Já faz mais de 6 meses, não temos nenhuma conclusão, nem sobre quem matou, nem sobre quem mandou matar, e é isso que deveria interessar aos agentes públicos, de modo geral, independentemente de sua coloração partidária, independentemente de concordar ou não concordar com as pautas do PSOL, com as pautas que eram levadas pela vereadora Marielle Franco. Portanto, quero aqui também repercutir esse ato político no domingo passado, que buscou, portanto, desagravar a vítima, a vereadora vitimada fatalmente, letalmente, Marielle Franco, ao mesmo tempo tentando de novo afirmar um contraponto democrático, um contraponto dialógico contra essa lógica, a lógica que tenta inserir na política esses códigos como mediadores das relações políticas, que se mantenham nas relações políticas os embates, os discursos acalorados, as divergências contundentes, tudo isso é parte do ambiente democrático. Mas o ódio, a intolerância e a violência não podem prevalecer, não podem ter prevalência nas relações políticas, mesmo entre partidos antagônicos, mesmo entre parlamentares que divergem de suas posições, mas isso deve ser feito no ambiente de respeito à diferença, de respeito à opinião do outro, de respeito, portanto, à manifestação discordante de quem quer que seja. Por isso eu quero aqui também repercutir esse importante ato, carregado de sentido, carregado de simbolismo, e parte da luta contra o avanço do neofascismo no Brasil, hoje presente na disputa para a eleição presidencial e hoje presente também na disputa para o governo do Estado nesse segundo turno. Era a mensagem que eu queria trazer hoje, deputado Jânio Mendes, agradeço a atenção de Vossa Excelência. Com a palavra, com o próximo orador inscrito, numa inversão, o deputado Cristino Auro. Boa tarde, senhor presidente, querido deputado Jânio Mendes, senhores deputados e deputadas, a todos aqueles que nos acompanham aí através da TV Alerj. Eu quero, de maneira muito respeitosa, em primeiro lugar, agradecer a cada um dos 47.101 votos que me foram dados nesta eleição, fazendo com que eu possa, a partir da próxima legislatura, a partir de fevereiro de 19, estar na Câmara Federal em Brasília, representando o nosso Estado. Quero agradecer, quero cumprimentar a todos os colegas aqui na casa, na pessoa do presidente Jânio Mendes, a todos aqueles que, logrando ou não logrando êxito neste momento, enaltecem, valorizam o trabalho nessa casa, e assim como eu também já tive êxitos e também insucesso, acho que isso faz parte da trajetória de todos aqueles que estão na vida pública. Foi uma eleição bastante atípica, uma eleição onde o eleitor
de maneira geral, ele se manifestou na direção da renovação das casas legislativas, mas, sobretudo, nos cabe, como parlamentares, ter a humildade de ouvir e incorporar as críticas à nossa atuação, mas, por outro lado, também valorizar o reconhecimento que foi feito do nosso trabalho ao longo desse período. Eu, particularmente, vivi um período bastante crítico à frente da Casa Civil do Governo do Estado, num momento muito difícil da vida do Estado do Rio de Janeiro e, particularmente, do Governo Estadual. E tenho certeza que o eleitor, que o cidadão, que a cidadã, ao invés de enxergar em mim participante do problema, me viu como participante da solução. E é por isso que eu tenho a convicção de que o julgamento foi favorável na urna, sabendo que eu assumi uma missão difícil, mas uma missão que eu procurei cumprir ali com todo o zelo, com todo o respeito, com toda a dedicação e principalmente com toda a seriedade, sabendo que aqui na casa nós tínhamos medidas difíceis a serem tomadas, medidas duras, mas que precisavam ser adotadas para que a gente pudesse sair da dificuldade de termos mais de 90 dias de atraso da folha de pagamento de servidores, aposentados e pensionistas, sair daquele nó que a gente se encontrava na relação da dívida com o governo federal, e tenho a convicção de que qualquer que seja o resultado em termos de gestão estadual, o próximo governador vai encontrar uma condição para desenvolver o Estado, para reestruturar o Estado, graças justamente a esse trabalho. Então, essa é uma parte aqui da minha fala, senhor presidente. E na outra, eu quero, de maneira muito clara, ressaltar aqui uma matéria que hoje nós tivemos a possibilidade de ver estampada no jornal O Globo. Essa matéria é uma matéria que trata da retomada do Comperj, ou seja, do nosso complexo petroquímico, e também da retomada dos chamados campos maduros da Bacia de Campos. Então, eu tive a satisfação de, no mês de junho, antecipar aqui, nesta casa, aqui mesmo no plenário, que nós estávamos diante de uma grande notícia, que era a retomada da construção da refinaria do Comperj. O Comperj que a Petrobras teve que paralisar em função da crise que se abateu sobre a empresa, da crise que se abateu sobre o mercado de petróleo, mas sabendo que a retomada só seria possível caso uma nova configuração societária se colocasse. E nós, ainda como secretários da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, no ano de 2017, começamos uma tratativa com a diretoria da Petrobras, que se manteve sob sigilo, sob confidencialidade, até junho deste ano. E essa negociação envolvia confirmar, em fevereiro de 2018, a edição do decreto do Repetro. Sem o Repetro, seria impossível a Petrobras tocar em frente essas duas grandes ações. Uma, a retomada efetiva da obra da refinaria, cujo valor de investimentos será da ordem de 3,5 bilhões de dólares, o que ao câmbio de hoje será aproximadamente 13 bilhões de reais para a conclusão da refinaria, e o investimento nos campos maduros, que a mesma estatal chinesa, a CNPC, através de subsidiário, fará nos campos de Marlim, nos 3 campos de Marlim e também no campo de Voador. São 3 campos sob a denominação Marlim e mais o campo de
voador. Esses campos são aquilo que a gente convenciona dizer campos maduros de alto poder de recuperação. São campos que darão grandes alegrias ao Estado do Rio de Janeiro, porque através da retomada desses campos será possível gerar royalties e participações especiais no momento mais imediato do que o pré-sal, que ainda dependerá da implantação de plataformas sobre esses blocos que foram recém-licitados. Portanto, a grande notícia, ela se subdivide em duas, porque através da confirmação do Repetro, as empresas tomaram a decisão de fechar essa joint venture, que é 80% Petrobras e 20% China, sendo que a China entrará com o capital necessário para tocar esses empreendimentos. Então, a retomada do Comperj, aqui está dito 8.000 empregos na região de Itaboraí. Senhor presidente, eu não ouso fazer essa projeção, porque aquela região já é muito traumatizada por projeções, muitas vezes geradas no calor de uma perspectiva. Mas eu diria que a frustração que a região leste metropolitana teve será amplamente revertida com a retomada dessa obra. E para a região da Orla Petroleira, que envolve os municípios desde Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras, Macaé, Quissamã, Carapebus, Campos, São Francisco, toda a Orla Petroleira e mais os municípios vizinhos, como Casimiro de Abreu e outros, nós teremos um ano de 2019 já com a implantação de investimentos na recuperação desses campos. Então, todo esse processo que nós acompanhávamos como secretário de Desenvolvimento Econômico, hoje eu tenho a satisfação e o orgulho de dizer que através da renovação do Repetro, através de criar um ambiente favorável ao investimento, nós temos, senhor presidente, um futuro que se antecipa com esses anúncios e com a retomada do nosso setor petróleo. Era isso que eu gostaria aqui de ressaltar e dizer que em Brasília, o nosso mandato de deputado federal terá como um dos seus principais objetivos estruturar e liderar pelo Estado do Rio a Frente Nacional do Petróleo e das Energias Renováveis. Essa bancada do petróleo tem que ser liderada pelo Estado do Rio, que é o grande produtor nacional. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria hoje, no dia 17 de outubro, de cumprimentar o município de Piraí, que hoje faz aniversário, e chamar a atenção para o grande festival da tilápia e do chopp que ocorre neste final de semana em Piraí, aproveitar para convidar a todos, né? E dizer que no dia de hoje também, o meu neto Miguel, que faz 5 anos e é piraiense de coração, tendo nascido em Volta Redonda, mas filho de uma família de Piraí, né, a minha nora, eu quero no dia 17 de outubro cumprimentar a eles todos lá e dizer da minha satisfação pelo dia de hoje e pela saúde do meu neto, a quem eu homenageio aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Cristiano. Lembrando que este parlamento foi de fundamental importância para a revalidação do Repetro e essa conquista que o Rio de Janeiro pode usufruir nos próximos anos. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a presente sessão em nome de Deus.